Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Este é mais um momento do Catequese Ponto a Ponto. O que temos hoje aqui é um tema preparatório para a live do mês de setembro, que nós vamos fazer na terceira semana deste mês de setembro. É a live da Catequese Ponto a Ponto. Esse mês eu vou propor uma temática diferente, 10 temas catequéticos para a nossa atualidade. Então, você que vai ver primeiro esse vídeo, vai entender a lógica desses momentos que a gente vai já preparar e colocar, lançar para discussão. Não podia ser diferente, vamos começar então nessa nossa temática com um texto da palavra, Romanos 12, 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Bom, esta é uma das passagens centrais da teologia paulina sobre a vida cristã, mostrando que nós, discípulos, não devemos se moldar às estruturas do pecado do mundo, mas viver essa novidade do evangelho pela conversão interior. Um catequista é um discípulo e deve ser fiel à missão de anunciar a boa nova de Cristo no contexto de todos os tempos, no contexto atual. Então, precisa trabalhar esta capacidade de dialogar com os desafios da nossa época. E nós temos tantos desafios. São guerras, são migrações, são crises econômicas, mudanças culturais, sem perder a fidelidade ao Evangelho, aos ensinamentos do magistério, ao catecismo, né? Aquilo que a nossa tradição, que é viva, e o testemunho dos santos, nos faz ver, refletir e enfrentar como realidades que nos chamam a uma decisão, nos chamam a um compromisso. Então, a temática deste tema aqui, que expõe os temas que nós vamos trabalhar na live deste mês de setembro. Então, organizamos aqui 10 temas atuais, né, que fundamentados na teologia, no magistério, na catequese, no testemunho dos santos, são ferramentas para que no dia a dia, nós, como povo de Deus, vivamos o evangelho com autenticidade. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui, a primeira temática, é a dignidade da pessoa humana diante da guerra e da violência. A palavra de Mateus 5,9, bem-aventurados os que promovem a paz, é o ponto de partida. No item 2258 do Catecismo, nós encontramos a seguinte expressão: todo ato deliberadamente contrário à lei moral, como homicídio, genocídio, aborto, eutanásia, suicídio voluntário, são crimes contra a vida. E desde os tempos primordiais da nossa fé cristã, em tempos dos padres da igreja, homens sempre falaram que a paz é a tranquilidade da ordem. Quem fala isso é Santo Agostinho, na obra Cidade de Deus. O magistério atual da Igreja Católica nos ensina que a paz é um dom fundamental para que exista a prosperidade das almas. Prosperidade das almas parece uma expressão muito estranha, mas que nós possamos crescer espiritualmente. Na Tutti Fratelli, no ponto 225, toda guerra deixa o mundo pior do que encontrou. Então, uma guerra, ela nunca traz uma conquista. Ela traz sim uma perda, ela traz uma ruptura com a natureza. São Francisco de Assis, ele diz que a paz, ela deve existir em todos os momentos, né? Em todas as situações, paz com a natureza, paz com os homens, paz consigo mesmo. A aplicação disso na nossa vida. O catequista deve, acima de tudo, ser uma pessoa pacificadora. O missionário deve ser um pacificador. O
o cristão é um homem de paz. Viver como pacificadores em meio à violência cotidiana. Eu, eu já fiz muita experiência de que, assim, nós como catequistas, nós temos a chance de olhar para as pessoas e dar caminhos diferentes daqueles do que a sociedade, o meio, a cultura propõe, né? Não por causa disso, mas se nós olharmos na história da igreja, muitos dos santos eram catequistas, eram pessoas que estavam ali dando um testemunho de vida. Muitos mártires foram catequistas. Então, por quê? Porque todo aquele que luta com o coração, com as atitudes, com os pensamentos pela paz, ele vai encontrar uma resistência. São Francisco de Assis, né, ele fala no Cântico das Criaturas que essa paz ela nos envolve e nos transforma. Então, o primeiro tema que vamos deixar aí para a live do mês de setembro é este. Segundo tema, né? Lembro que são 10 temas que eu vou propor aqui nesse vídeo introdutório do mês de setembro. As migrações, os refugiados e a hospitalidade cristã. A palavra de Deus, Mateus 25, 35. Eu era estrangeiro e me acolhestes. É um dos temas em que Jesus vai falar na parousia, onde coloca ovelhas para um lado, cabritos para o outro, né? É uma figura, mas vai dizer que eu estava nu e me vestistes, mas entre tantas, ele vai dizer, eu era estrangeiro e me acolhestes. Então, a nossa responsabilidade com a hospitalidade cristã, saber acolher as pessoas. Eu não estou falando somente dos estrangeiros, mas daqueles que pensam diferente, daqueles que agem diferente, daqueles que vieram de um ambiente diferente. O Catecismo, no ponto 2241, ele vai falar que as nações, elas têm obrigação moral de acolher o estrangeiro em busca de segurança e de meios de vida. E lembrar que muitas nações são nações, como o Brasil, católicas, né? E que muitas vezes falham nessa capacidade de acolhimento e, digo mais, não somente acolhimento, de percepção de que são instrumentos de segurança e meios de melhora de vida. São João Crisóstomo, na homilia sobre o Evangelho de Mateus, se não encontrares Cristo no pobre, à porta da igreja, não o encontrarás no cálice. Então, o verdadeiro valor da acolhida é você perceber aquele que precisa de acolhida, aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de um caminho, de uma chance, de uma oportunidade. Isso não vamos imaginar que precisa de grandes coisas, né? Muitas vezes nós não acolhemos pessoas, não damos oportunidades às pessoas, não damos espaço às pessoas, simplesmente porque falam com um sotaque diferente, têm uma maneira de se vestir diferente. Então, para nós cristãos, isso é algo que tem que ser muito trabalhado. O Papa Francisco, na mensagem do Dia do Migrante de 2022, ele vai ter uma frase muito interessante. Construir o futuro com os migrantes, com os refugiados, significa também reconhecê-los como portadores de esperança. Então, nós vivemos num país enorme, né? Nós somos filhos de imigrantes, netos de imigrantes, descendentes de imigrantes, né? Então, lembrar que a oportunidade que este país nos deu, ela deve ser retribuída com oportunidades que nós podemos dar a outras pessoas. Santa Francisca Cabrini é a padroeira dos imigrantes. Ler a história dessa mulher, como ela se portou, como ela trabalhou pelo acolhimento das pessoas. Vivendo o quê? Aquele texto do Evangelho, né? Aquele texto do Evangelho que acabei de ler, né? Eu era estrangeiro e me acolhestes, né?
viver essa realidade. Como é que a gente aplica isso? Né? A catequese comunitária, a catequese do acolhimento, né? A pastoral do imigrante. Muitas comunidades ainda não têm isso, embora existam muitas pessoas que chegaram de situações de perseguição, de pobreza, de conturbação, de guerra, né? Uma leitura espiritual muito boa para quem quer refletir sobre isso é ler a Evangelium Gaudium entre os pontos 210 e 214. A Evangelium Gaudium é do Papa Francisco. Então, esse é o nosso segundo tema proposto. Então, nesses dias depois aí a gente vai trabalhar essas realidades. Bom, terceiro ponto: economia, pobreza e justiça social. A palavra que eu proponho aqui para reflexão é Mateus 6:24. Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. O catecismo, no ponto 2426, isso, tem um ponto muito interessante. A economia deve estar ordenada a serviço do homem, não o homem a serviço da economia. Então, é uma realidade que muitas vezes nós não percebemos. Quantas pessoas abandonam a sua vivência espiritual, abandonam a sua tradição de fé, a sua experiência de fé, o seu encaminhamento de fé, porque começam a colocar o ter à frente do ser, do estar em Deus. Isso é um tema muito caro para a igreja desde suas origens, né? É uma realidade muito importante saber que tudo aquilo que eu conquisto, tudo aquilo que eu possuo é dom que tem uma utilidade, né? Um dom que tem que ser direcionado. O conhecimento que eu tenho, os benefícios que eu adquiri, tudo isso deve estar a serviço de um propósito maior, né? Muito maior do que o meu bem-estar particular. São Basílio Magno vai dizer que o pão que eu guardo pertence ao faminto. Então, aquilo que muitas vezes a gente esqueceu de fazer, esqueceu como é que se faz. Talvez os nossos ancestrais faziam com muito mais tranquilidade. Eu me lembro que eu era pequeno e eu ainda experimentei essa realidade lá no século passado, né? Meu avô, no sítio, ele plantava nas terras de um irmão dele, mas ele sempre trazia, e quando ele trazia, por exemplo, carne, ele trazia ovos, ele fazia um círculo com isso. As pessoas tinham o costume de, o indivíduo aqui tinha carne, partilhava com outro, e sempre tinha carne em casa. E depois do advento dos eletrodomésticos, congelador, geladeira, isso foi sumindo. Cada um guarda o seu, né? E sempre está lá comendo carne congelada, comendo cereais já antigos. Então, essa é uma realidade que um pouco se perdeu. Mas eu não falo só disso de pão, né? As pessoas também perderam a capacidade de ensinar o seu ofício, de instruir as pessoas, de mostrar como é que se faz, de ajudar as pessoas a construírem. Qual foi a última vez que vocês fizeram um mutirão, né? Então, essas coisas são para a gente pensar, né? O magistério da igreja, João Paulo II, lá nos centésimos anos, ele vai afirmar que a economia deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa e das nações, né? A gente vê isso tão infringido nos últimos tempos, né? Uma reflexão muito boa de um santo, São Vicente de Paulo, né? São Vicente de Paulo, ele tem uma mensagem muito importante, né? Sobre a capacidade que o homem tem de transcender ao ter
para ser caridade para os outros. A aplicação dessa temática na nossa vida é um compromisso social contra a miséria, contra a exclusão. Não dá para dar catequese para uma criança que está passando fome. Não dá para falar de felicidade, de bênção de Deus, de bem-aventurança para uma família que entra na igreja constrangida pela sua maneira de vestir, muitas vezes, ou pelas suas limitações de conhecimento, de oportunidades de vida. Então, a catequese tem que levar os catequizandos, né, o missionário, o discípulo de Cristo deve levar as pessoas a pensar nisso, né? Talvez uma leitura espiritual, como disse, muito, muito bonita são as cartas de São Vicente de Paulo, né? As cartas aos vicentinos, né, podemos assim dizer, são muito, muito, muito bonitas. A maneira com que eu devo me portar, a maneira com que eu devo me colocar diante das pessoas que não tenham as oportunidades e não têm as riquezas que eu possuo. Qual o valor da minha riqueza? Qual o valor daquilo que eu possuo? Então este é o terceiro tema que eu proponho para esse mês de setembro para a gente refletir. Quarto tema, cuidado à ecologia integral, né? O cuidado da criação, né? Palavra Gênesis 2,15, o Senhor colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, né? O Catecismo no 2415 vai falar que o domínio sobre as criaturas não é absoluto, é limitado pelo cuidado da qualidade de vida do próximo, das gerações futuras e da criação. Então, não é cuidar da natureza somente pelo fato de seria uma visão até egoísta, né, de ser um mantenimento. Não, mas cuidar porque a natureza é fonte de beleza, é fonte de oportunidades, é fonte de riqueza e é fonte de manutenção. Então, guardar é muito mais do que dominar. Guardar é ter como um dom, né? Talvez hoje a gente, talvez motivado por outros pensamentos, esquece dessa realidade de que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem consiste na visão de Deus. Então, eu tenho que olhar para a natureza, lembrando que nós estamos inseridos nela. Então eu cuido, né? Eu cuido da minha vida, eu cuido do meu ambiente, eu cuido do meu meio ambiente, porque ali existem pessoas que usufruem muitas vezes daquilo que eu não dou valor. Eu não dou valor. Eu passo, eu tenho na minha geladeira, eu tenho na minha casa, eu tenho no meu ambiente, eu tenho meu espaço onde eu me sinto bem. Mas então, respeitar o ambiente do outro, respeitar o espaço do outro e lembrar que tudo isso é bem comum, é dom comum. Então, é uma realidade muito, muito aviltada nos últimos tempos e usada também, meio que sequestrada para outras finalidades. O Papa Francisco, na Laudato Si, não somos donos da natureza, somos guardiões. E o guardião é, como disse, aquele que guarda com esmero. Na catequese, lembrar que a ecologia não é cuidar da ecologia, amar a natureza, não pode se confundir com um panteísmo, aquilo que o Papa Leão falou nos últimos dias, né? A Pachamama não é uma divindade, né? A Pachamama não gerou o nosso Salvador, né? Lembrar que existem o carinho, o respeito, mas também existem os limites, né? Quando nós cuidamos da casa comum, nós cuidamos dela porque é o mínimo que nós podemos fazer para agradecer, é um ato de louvor a Deus, respeitar a sua criação. Mas não confundi-la com o próprio Criador. Né? Ler a Laudato Si nos ajuda a entender e desenvolver uma espiritualidade ecológica mais saudável,
né? Saudável porque eu digo que essa espiritualidade, as espiritualidades do mundo, né, ecológicas, muitas vezes elas vêm, né, confundidas com outras coisas. Então esse é o nosso quarto ponto aí proposto para a meditação do mês de setembro. Família e educação na fé, nos tempos de mudança cultural. Bom, a palavra de Deus não podia ser outra, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O catecismo vai falar que, no ponto 2204, a família cristã é a primeira célula da vida eclesial. Não existe igreja sem família. Como não existe igreja sem Cristo. Né? São João Crisóstomo, ele vai, na sua homilia aos Efésios, ele vai dizer o seguinte, lá os padres da igreja ainda, faz da tua casa uma igreja. Papa Francisco, na Amoris Laetitia, a família é o lugar onde a fé se torna vida, né? Então, uma meditação para esse mês é essa. Santos bons para refletir nesse tempo, São Luís e Santa Zélia Martin, pessoas que viveram essa realidade familiar, né? Aplicação. Lembrar que a catequese, a verdadeira catequese, ou seja, o dever catequético é para com os filhos dos pais. Catequese familiar, né? O apoio aos pais na educação cristã. Nós catequistas somos apoiadores dos primeiros catequistas, das crianças, dos adolescentes e também dos jovens. Nós somos apoiadores, mas os verdadeiros catequistas devem ser os pais. Então, a catequese, para ser bem efetivada na vida das pessoas, ela precisa ter o apoio destes pais. Uma leitura espiritual é a vida, a história de Santa Giovanna Beretta Molla, Cartas de uma Mãe. Essa mulher, médica, italiana, ela preferiu, ela desejou dar a chance à sua filha de viver. Então, sabendo que se a filha nascesse, ela teria que deixar de viver essa vida nesse plano, ela optou pela vida da filha. Ela deu a vida pela sua filha. Então, é muito, muito bonito a história desta médica italiana chamada Santa Giovanna Beretta Molla. Então, leio. Esse foi o quinto tema que eu vos propus. O sexto tema é um tema muito atual. Juventude, tecnologia, discernimento, né? 1 Timóteo 4:12, é uma meditação. Que ninguém despreze a tua juventude, né? O catecismo, talvez nos nossos tempos a gente, movimentado por tantas coisas, entende que muitas coisas devem ser feitas, mas não se esquecer, está aí Carlos Acutis, né? Que foi canonizado nesses dias, né? Foi canonizado nesses dias. O catecismo fala que no ponto 207 ao 2207, 2208, vai falar que os jovens devem ser educados para o uso responsável da liberdade. Então, quando a liberdade ela é bem preparada, ela gera santidade. Santo Agostinho, no livro das Confissões, fizeste-nos para ti, o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. É um convite aos jovens. Talvez esse tempo muito conturbado, somos afoitos de muitas coisas e tudo corre, tudo rápido. Calma. Repousar o coração em Deus. Então, a juventude tem o seu valor. A juventude tem os seus dons e esses dons devem ser lapidados. Os jovens são agora o agora de Deus. O Papa Francisco vai falar isso na Christus Vivit, no ponto 104. Os jovens são agora o agora de Deus, né? Uma reflexão, como citei antes, né? A vida de Carlos Acutis, a vida desse jovem, né? Levar para dentro da sala catequética a reflexão, o que ele tem de diferente? O que ele fez de diferente em relação à juventude de hoje? A aplicação disso no nosso dia, o discernimento da nossa vida, dos nossos propósitos cotidianos,
o discernimento da vida destes jovens, o discernimento vocacional, né? Como usar das coisas que o mundo de hoje nos tem, a tecnologia. Como fazer a tecnologia ser uma catapulta para nos levar adiante nas nossas buscas de Deus, e não um entrave na nossa vida espiritual. Uma leitura espiritual, como disse, diário espiritual do Beato Carlos Acutis. Beato agora, São Carlos Acutis. Esse foi o 6º ponto que vos propus. 7º ponto, perseguição religiosa e testemunho de fé. Então, outro tema muito interessante. Parece um tema distante, perseguição religiosa, né? Mas se vocês pararem para pensar, talvez das tantas problemas que geram guerra no mundo, nós vamos ter a questão religiosa. Palavra de Deus que nos leva a refletir sobre isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Catecismo da Igreja, no ponto 2473, tem um tema lá: o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Tertuliano, no livro apologético, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E aí vem aquela pergunta: diante da perseguição religiosa, como é que nós trabalhamos a realidade do testemunho de fé? Que tipo de vivência cristã, que tipo de testemunho cristão? Quais os limites para os quais nós estamos preparando a nossa juventude, as nossas comunidades? Alguma vez você tocou nesse tema dentro da sua sala de catequese? O tema do martírio, né? São João Paulo II, ele tem uma obra que fala muito disso, a Redemptorius Missio. O ponto 45 tem algo muito importante sobre isso, né? O testemunho de fé. Testemunho de fé como alavanca da missão. Então não existe um ambiente mais salutar para a vivência do Evangelho que o ambiente para a propagação do Evangelho, que é o ambiente de testemunho. Onde as pessoas testemunham, o Evangelho prospera. As pessoas estão perdendo a fé. Aqui cabe uma reflexão. Por que estão perdendo a fé? Talvez porque não tem mais testemunho. É uma leitura muito boa para isso, a leitura da vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Aplicação disso no nosso dia a dia. Como estamos trabalhando o fortalecimento da fé diante das hostilidades culturais? Você já pararam para pensar como é que está a cultura do nosso país? Como é que está os enfrentamentos das realidades, né? Parece que nós estamos nos tornando ETs diante daquilo que está sendo proposto como novas realidades de vida, né? E o que é que nós fazemos diante disso? Como é que nós preparamos os nossos catequizandos para isso? Como é que nós nos preparamos como catequistas para dar esse testemunho? Leitura espiritual. Leiam Santa Edith Stein, o diário da vida dessa mulher. É um testemunho profundo. Ser cristão, entre abjurar a sua fé e viver, ela preferiu ser cristã. Ser cristã no meio do seu povo. Ela era judia, uma filósofa, ela se converte à fé cristã, ela vive a fé cristã e é encaminhada para o campo de concentração. E quando sabem que ela é carmelita, né? Santa Teresa, acho que é da Cruz, o nome dela, religioso, Teresa da Cruz, assim. E não, ela não esquece o seu povo. Ela vai dar testemunho de cristão no campo de concentração e morre. E ela é mártir. Então, Santa Edith Stein, o diário da vida dessa mulher é muito bonito. Esse é o 7º ponto para a nossa reflexão. Bom, 8º, fraternidade universal, o diálogo interreligioso, né? Evangelho de João,
capítulo 17, versículo 21. Que todos sejam um. O Catecismo, no ponto 843, vai falar que a Igreja reconhece as outras religiões à busca de Deus, mesmo que envoltas em sombras, né? Então, aqui uma reflexão. Como é que eu estou preparado para olhar para aquele que pensa e crê diferente de mim? Não é aqui uma reflexão tão simples de se fazer, porque é necessário se preparar para isso, porque é necessário entender isso, que a fé vem através do testemunho, né? Os padres da igreja, São Justino Mártir, na Apologia, ele diz que tudo o que foi dito de verdadeiro pertence a nós cristãos. Então, as verdades da nossa fé. As verdades da nossa fé que devem ser semeadas com respeito, semeadas com caridade, semeadas com, digamos assim, esmero em meio às pessoas, né? Mas o ponto de partida para esse anúncio é aprender a dialogar, é conversar, é entender o ponto de vista do outro, que talvez não seja tão profundo quanto o meu, mas é o ponto de partida dela. Se eu não olho para o ponto de partida dela, talvez eu nunca possa propor um ponto de continuação, de prosseguimento, de transformação, ou aquilo que o Evangelho propõe, de conversão. Converter do que se eu não entendo onde aquela pessoa está? Então, educar para a fraternidade e para o respeito. Porque muitas vezes o respeito religioso, a gente está pensando aqui em muçulmanos, a gente está pensando em judeus, em budistas, mas quantas vezes nós brigamos, nós discutimos, nós não conseguimos dialogar dentro do nosso espaço cristão, por divergências ideológicas, por divergências políticas. Então, saber trabalhar essas realidades, né? Saber trabalhar esses desafios de falar com o outro. Eu vou ser mais enfático agora. Quantas vezes nós não conseguimos fazer um diálogo geracional, né? Isso aí é coisa velha, isso é coisa de antigo, né? A tradição, ela só é tradição se tiver história. E a história é antiga. Então, refletir sobre isso. Esse foi o 8º ponto. O 9º ponto é muito interessante, muito próprio do nosso tempo, né? E que talvez esteja sendo deixado de lado. As pessoas não fazem mais reflexão sobre isso. Eu percebo que muitas vezes a gente vai nos sepultamentos, nos velórios, nas exéquias, e nós não vemos mais adolescentes, crianças, jovens. Parece que a morte não é uma realidade própria do ser humano. Palavra 2 Timóteo 2,11. Se com ele morremos, com ele vivemos. O Catecismo, no ponto 1010, vai dizer o seguinte: a morte é transformada pelo Cristo. Para o cristão, a morte é a passagem para a vida. Os padres da igreja já trabalhavam isso com muita profundidade. A morte foi transformada em nascimento para a vida eterna, né? Tem uma obra do Papa Bento XVI muito própria para fazer reflexões, Expect Salve, né? A catequese, né? Ela tem que ter o espaço para trabalhar a esperança da ressurreição. Esses dias atrás, uma mãe estava reclamando comigo: olha, não se fala mais de céu, não se fala mais de paraíso, não se fala mais de morte, não se fala mais de vida eterna. Parece que esses temas sumiram, né? Então, uma boa catequese sobre a esperança da ressurreição cristã. O que de fato nós encontramos ao final da nossa vida aqui na Terra. O que nós almejamos, o que nós cremos,
o que nós buscamos. Eu creio na vida eterna, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Eu creio nisso. Refletir sobre isso, então, é fundamental. Se eu acredito nisso, eu tenho que saber no que eu acredito. Eu tenho que refletir sobre o que eu acredito. Eu tenho que me preparar para esse momento. São João Paulo II, na carta sobre o sentido do sofrimento, ele vai tocar muito profundamente nesse tema. É uma boa leitura espiritual. Então, São João Paulo II, carta sobre o sentido do sofrimento. Este é o 9º ponto que eu vos proponho. E o 10º ponto é a autenticidade do Evangelho na vida cotidiana. Talvez vocês vão optar por refletir sobre este, né? Então, vocês, nesses dias aí que estamos nos preparando, eu estou fazendo algo novo aqui, um convite estou preparando a nossa live, né? Então, espero que tenhamos mais pessoas nessa live desse dia, né? A autenticidade do Evangelho na vida cotidiana. Mateus 5, 13 e 14. Sede sal da terra e luz do mundo. Né? Catecismo, ponto 2472. O testemunho cristão é a transmissão da fé. Um cristão que não transmite a sua fé, que não testemunha a sua fé, não é cristão. Né? Os padres da igreja, como Santo Inácio de Antioquia, é melhor ser cristão em silêncio do que falar e não ser. Olha, isso é profundo. Ser cristão e ser reconhecido como cristão, não através de palavreados, não, mas através de atitude. Esse é cristão. Esse é verdadeiramente cristão. Aquilo que Jesus diz na Torá, eis aí um verdadeiro judeu. Eis aí um verdadeiro cristão. A Evangelho Nunciandi, ela é uma obra, é um documento da Igreja, Paulo VI, é muito atual. E anunciar o Evangelho, saber anunciar o Evangelho, em toda circunstância, em todo ambiente, a toda criatura, a toda pessoa, ser cristão, viver a fé em Cristo, se tornar outro Cristo, abraçar verdadeiramente o munus batismal, sacerdotes, reis e profetas. Viver a fé com coerência em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, em todos os tempos, até quando não tem ninguém vendo, ser cristão em todos os momentos. Uma leitura boa para fazer uma reflexão sobre isso, cartas do Beato Pier Giorgio Frassati. Se não me engano, Pier Giorgio também já deve ser santo, mas posso estar enganado. Refletir sobre isso. Então, esses, meus caros alunos, são os 10 pontos que proponho para a nossa live do mês de setembro. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa temática e depois a gente pode trabalhar vários temas, pode trabalhar um só. Vamos ter 1h30, né? Talvez aí para trabalhar esses temas. Mas, se não trabalharmos todos eles, pelo menos esses pontos que coloquei aqui, servir para reflexões sobre a nossa vida como catequistas, o nosso testemunho catequético, a nossa vivência cristã, né? Se não para levar aos outros, mas para refletirmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como é que estou vivendo esses pontos na minha vida? Como é que estou vivendo a acolhida? Como é que estou vivendo a caridade? Como é que estou vivendo o testemunho? Como é que estou vivendo a esperança? Como é que estou vivendo a fé? Bom, gente boa, esse foi uma temática nova aqui que eu estou propondo aqui dentro do nosso canal, 10 temas catequéticos para a atualidade. Então esses são 10, por exemplo, um exemplo bom aí para a gente refletir, dizer assim, tem coisa para nós pensarmos, tem coisa para nós trabalharmos, sempre usando dos pontos do catecismo. Então, deixo esse material, também vai estar aqui nas anotações desse vídeo, então podem lá procurar, tem outros vídeos paralelos, tem outros materiais paralelos que vocês podem estudar. E depois me digam
Me digam aí no nosso canal, aí nos comentários, quais temas vocês querem que seja, qual tema que você quer que seja esmiuçado, expandido. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até os próximos pontos.